Sim, hoje nesse canal a gente vai falar sobre o casal mais problemático e idiota de todos os tempos, Hardin e Tessa. Vamos falar sobre After. Não consigo ficar longe de você. Eu acho melhor a gente manter distância. A few moments later. E beleza, After, sem sombra de dúvidas, é uma história ruim. Mas o que me deixou mais abismado é que After só estourou porque é uma fanfic do One Direction. O Hardin foi baseado no Harry Styles. Seguinte, Harry Styles, obviamente também nesse vídeo, né? É óbvio que sim. Por favor, processa a autora dessa fanfic, porque nenhuma liberdade criativa no mundo te dá o direito de pegar um personagem que é tão otário e falar que ele é baseado em ti. Por algum motivo, as pessoas adoraram essa história, a um nível que fez a gente ter 5 livros. Então foi aí que o Wattpad Studios, o estúdio responsável por dar à luz as maiores atrocidades cinematográficas que a gente já viu, lançou 5 filmes. E eu vou logo adiantando, é um pior do que o outro, e sempre que a gente pensa que não tem como piorar, a sequência vai lá e piora tudo. Mas antes do sofrimento, eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu também quero deixar um agradecimento especial para todos os membros do canal, que apoiam o projeto e fazem com que isso aqui seja viável. Tamo junto e muito obrigado. E se você quer aparecer no nosso quadro de agradecimentos, ter acesso a selos, emojis, ter acesso a vídeos antecipados e apoiar o canal financeiramente, é só dar uma olhada nos planos e virar membro também. Vira membro aí, pô. É mais barato que comprar um salgado. Dito isso, fiquem agora com a saga completa de After. E boa sorte. Esse filme começa mostrando pra gente a nossa protagonista, Tessa. E ela tá falando como na nossa vida existem momentos que definem quem a gente é. E é claro que pra ela, esse momento foi quando ela conheceu o Hardin. Porque antes dele, tudo era simples. Mas agora, depois dele, tá tudo incerto. Depois, entendeu? After. E a Tessa é aquela mina que alguns filmes insistem em dizer que são estranhas, quando na verdade elas são meninas completamente normais, que estão a fim de estudar e ter uma vida normal. Pelo menos, inicialmente é o que parece, porque depois, After, a gente vê que ela não tem muita coisa na cabeça não. E ela tá no momento decisivo, o dia que ela vai se mudar pra faculdade. E a mãe dela tá indo deixar ela na faculdade junto com esse cara que parece muito seu irmão dela. E é sério, eu duvido que alguém que tenha visto isso aqui não tenha pensado que esses dois são irmãos, porque eles são muito parecidos. Então a Tessa chega no quarto dela e a primeira coisa que ela vê é isso aqui. Você é sua guia espiritual. A gente põe você nos lugares maneiros mesmo sem identidade falsa. E é claro que a mãe dela, ouvindo isso, vai logo pedir pra trocar de quarto, porque ela é mãe. E mãe é assim mesmo. Que tipo de mãe é querer que a sua filha dormisse com duas maconheiras que não tem nem o bom senso de fingir que são comportadas na frente de uma pessoa adulta, tá ligado? Sabe nem disfarçar. Confia em mim. Vai dar certo, eu prometo. Spoiler, não deu certo. Inclusive, deu muito errado. Mas a mãe dela dá esse voto de confiança e deixa a Tessa ficar no quarto com as minas. Então, ela se despede do namorado, porque ele tá no ensino médio. No ensino médio, junto com o Flash Thompson lá do Homem-Aranha 2, porque não é possível esse cara aqui não tá no ensino médio nem a pau, a menos que ele tenha repetido tudo e seja a pessoa mais boa da Terra. E eu vou logo avisar pra vocês, se o filme começa com a protagonista namorando, e tu sabe que é um romance, é porque alguém vai levar chifre aí. Alguém, né? E a Tessa volta pro quarto dela, e até a personagem do filme acha que o Noah é irmão dela. Seu irmão é fofo. Ele é meu namorado. Talarico, raspa a canela. E é claro, pra completar o nosso estereótipo de menina desajeitada e tímida, a Tessa também é viciada em literatura. Porque sim, me diz, por que sempre rola ênfase nisso? Parece que quanto mais livro a pessoa lê, mais besteira ela faz. Então ela conhece um cara que vai fazer o papel de amigo leal e decente do filme. O meu nome é Lendo. Tá vendo? Ela é viciada em leitura. Até um amigo dela chama Lendo. E quando chega a noite, a Tessa tá na tranquilidade tomando um banho, e quando ela sai, ela encontra um cara sentado na cama lendo o livro dela. E daí, obviamente, ela fica assustada, porque ela tá de toalha e ela nunca viu esse cara na vida. E daí ela pede educadamente: amigo, tu pode sair do quarto pra eu poder trocar de roupa? E ele fala isso aqui: Baixa a bola, gata. Eu nem tô olhando. ah, bom, né? Ainda bem que tu não tá olhando. Então eu vou trocar de roupa na frente de um cara que eu não quero que me veja pelada. Pelo amor de Deus, cara, rala peito, filhão. Porque as pessoas não agem como pessoas normais, bicho. Vocês são de sacanagem! Então o colega de quarto dela chega e ela diz: pede pro teu namorado sair daqui pra eu trocar de roupa. E aí a imbecil fala: eu não namoro com ele. Colega, esse aí não é o ponto, cara. Pede pra esse cara sair. Alguém tira esse cara desse quarto, por favor. Mas ao invés disso, ela vira pra Tessa e fala que vai ter uma festa e que ela tem que ir. E no outro dia, essa mina aparece de novo, dizendo que elas vão pra uma festa. Então a Tessa se arruma pra ir e ela vai lá pra festa com a Steph. E a minha pergunta é: se isso aqui é uma festa de jovem, o que esse
cara tá fazendo aqui? Ele claramente tem 30 anos. Então a Steph apresenta ela pra todo mundo, pra todos os adolescentes descolados, e rola aquela cena que a tua mãe jura que vai acontecer, mas não acontece. Onde a galera toda fala, ei Tessa, bebe aí, tu quer beber? E ela fala não. E todo mundo continua perturbando ela, falando, bebe aí, qual foi? Bebe aí, deixa descolado. Mas é claro, como a Tessa já tá afim de zaralhar, ela bebe logo. Então, uma das meninas fala pra eles jogarem verdade ou desafio. E a Tessa fala que isso aí é jogo de criança. E ela diz, não, do nosso jeito não. Eu já imaginei que ia ter coisas bem adultas daqui. Tipo, que alguém ia desafiar outra pessoa a não pagar a conta de luz e ver em quantos dias a companhia elétrica corta a tua energia. Mas não, ela pergunta se ela já fez sexo, em que lugar que ela fez sexo. E aí ela fala desafio e outro cara fala pra ela beijar o Hard. Uau, eu não sabia que os amigos do Benjamin Button estavam na festa. De repente o asilo mudou de endereço, eu não tô sabendo. E aí, como o Hard é meio doido, ele levanta pra beijar a mina e a Molly pega o celular e começa a gravar, sei lá por quê. Então a Tessa fala que ela não quer jogar e vai embora. Ela então liga pro namorado dela, falando que ela tá numa festa, e ele fica mordido com ela, dizendo que não é pra ela estar em festa, porque ela tá sem ele, e ele fala isso sem conhecer o Hard, porque se ele conhecesse, aí sim que ele ia pirar. Porque assim, ela entra num quarto e o Hard entra atrás dela, e ele começa a declamar poesias, porque é claro que ele lê poesia, e daí rola isso aqui. Peraí. É, Noah, parece que tá começando a nascer um negócio na tua cabeça. Me ferrei, amigos. E a Tessa volta pro quarto dela e começa a receber um cara de mensagem do Noah. E como ela tá se sentindo muito culpada, ela não consegue responder e vai dormir. E no outro dia, ela vai pra aula de literatura, onde a professora começa a falar sobre orgulho e preconceito. Então é óbvio que o Raj aparece atrasado e a professora pede a opinião dele sobre o livro. E aqui eu vou exercer o meu preconceito, porque se eu estudasse com esse cara, eu nunca ia achar que ele leu o livro. Olha pra cara desse bicho. Tu acha que ele leu o livro? No máximo ele viu um rascunho ou um vídeo de alguém falando sobre, que não é possível. Esse cara parece aquele irmão que não estudam e só quer saber de baderna, tipo eu na escola. E daí a Tessa discorda da opinião dele e os dois começam a discutir e eles começam a falar de si mesmos. O motivo de ele ter pedido ela em casamento foi porque ela não parava de se jogar De pra se ele. jogar pra ele? Então depois da aula, o Hard vai falar com a Tessa e ela fala que não aconteceu nada entre eles, porque ela tem namorado. E é isso aí, Tessa. Diga pro teu namorado que tu ficou no quarto com um cara e ficou cheirando o nariz dele. Só isso, nada demais. E o Lando aparece e a Tessa começa a reclamar do Hard. E é aqui que a gente descobre que ele é filho do reitor da universidade. E a mãe do Lando tá namorando o pai do Hard, o que faz deles dois meio irmãos. Ele só quer chamar atenção. Comigo isso não vai funcionar. Spoiler, vai sim. Eu não sei como, mas vai. E a Tessa, então, vai numa cafeteria. E ela dá de cara com o Hard de novo. Não consigo ficar longe de você. E sim, vocês já sabem pra onde é que isso tá indo. E o Hard fala que eles começaram com o pé esquerdo e pede pra eles darem uma volta, porque ele precisa mostrar pra ela um lugar muito especial. E a Tessa prontamente se recusa. Ela fala que não, que é melhor eles ficarem distantes. A few moments later. É, realmente as palavras aqui não significam nada. Enquanto isso, a cabeça do Noah vai só coçando. Sério, ela namora com esse cara e já tem meia hora de filme. E ele foi citado mais 2 vezes. Eles não se falam, ela nem parece gostar dele, não manda nem oi pro cara. Então me diz, autora de After, Anna Todd, me fala por que tu criou esse personagem se a única função dele é ser corno? Por que essa menina só não apareceu solteira e pronto, cara? Mas enfim, voltando pro filme, o Hart, ele leva a Tessa pro meio do mato. Daí ele faz ela sair do carro e andar mata adentro. É sério, os dois andam lá pra dentro da mata. E eu vi um filme igual esse aqui um dia desses, que se chamava Maníaco do Parque. Como é que tu tá dentro do mato com um cara que tu conheceu literalmente há 2 dias e falou 5 minutos atrás que era melhor ficar distante dele? Pelo amor de Deus, cara. E o Hard fala que esse lugar aqui é o lugar favorito dele. Ele fala que é um lugar lindo. E depois ele entra na água e ela veste a camisa dele e entra na água junto com ele. Essa mina aqui é o terror do Red Pill. Tá ligado aqueles caras que falam que a tua mina não pode ter amigo, nem primo, nem conhecido, nem professor, nem parente, porque qualquer coisa ela vai te trair automaticamente? Pois é, aparentemente a Tessa é essa mina aqui. Como é que ela vai pra faculdade e no 3º dia de aula ela tá nadando no lago com um cara que ela mal conhece direito, sendo que ela namora? E assim, a mãe dela tava com medo dela virar uma desguiada, mas ela tem que ter medo mesmo é dessa mina ser sequestrada ou coisa pior. É sério, porque que negócio é esse de ir no meio do mato com um cara que tu não conhece direito, mano? Isso aqui é loucura. Então eles ficam conversando e o Hard pergunta sobre o namorado dela, porque ele quer saber mais sobre o corno, não é possível. E ela fala que ele é muito legal. E o Hard diz isso aqui. Isso não é sinônimo de chato? Não, porra. Legal é sinônimo de um cara que me trata bem. Quem trata ele mal é ela, pô. Tá vendo, não? E assim, o que me pegou muito nessa cena é que o Hard tá normal lá, boiando, que nem uma pessoa normal, e a Tessa parece que ela tá treinando o pescoço dela.
E depois de toda essa emanação, é claro que os dois ficam, completando assim a transformação do Noah em corno. E a Tessa tá doida pra perder a virgindade. Por que você parou? E aí depois disso, eles vão numa lanchonete comer e a desgraçada da Tessa manda a batata frita dela voltar só porque ela não gosta de ketchup. E não pode colocar ketchup na batata dela. Ô Tessa, essa garçonete aí deve estar trabalhando tem umas 36 horas seguidas. Come a porra da batata com ketchup, cara. Deixa de ser escrota. Tu é uma... Como é que dá o nome de pessoa que trai? Não sei. A pessoa só fala do corno. Infiel. Tu é infiel, pô. Tu não merece nem a batata. Nada americano. Eu sou cheia de surpresas. Quem vai ficar surpreso aqui mesmo é o Noah. E os dois ficam conversando e a Tessa já tá completamente apaixonada, porque o negócio aqui é intenso, o negócio é intensidade. E no meio disso, eles dão de cara com a Molly e com o Zed, que eu fiquei sabendo que é baseado no Zane, por algum motivo. E a Molly pergunta pra Tessa sobre o namorado dela. E o Hardin começa a fingir pros amigos dele que não tá rolando nada entre ele e a Tessa. Ô colega, por que tu tá com vergonha da mina? Da tatuagem que ele tem no braço aí, que é feia pra cacete, ele não tem vergonha. Eu acho que esse aqui é o único traço de personalidade que é parecido com o Harry Styles, porque o Harry Styles tem uma tatuagem de borboleta na barriga que é feia pra cacete e ele não tem vergonha disso. E a Tessa pergunta pro Hardin se ele tá com vergonha dela. Ele fala que não e ela acredita. Ela acredita tanto que fala que ela vai terminar com o Noah e contar tudo o que aconteceu. Então o Hardin fala que se ela quiser terminar com o Noah, ela pode terminar, mas que ela não tem que usar ele como desculpa. Então ela se toca que os dois não vão ficar juntos e ela não conta nada pro Noah. Tipo assim, eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Não é porque o cara não vai ficar contigo que tu não precisa terminar com o Noah. Tu nem gosta do cara e fica traindo ele direto aí. Deixa logo ele viver o ensino médio tardio dele. Então, a Tessa fica na bad. E ela até começa a sonhar com o Hardin. Mas no meio desse sonho, chega a realidade. Porque o Noah aparece no campus e ele trouxe até flores. Porque ele veio passar um tempo com ela. Porque eles namoram ainda, né? E eles vão pra festa de noite. E a Molly, que é a rainha dos jogos, ela inventa vários jogos muito adultos. Ela fala pra galera jogar chupa e assopra. E esse animal faz isso aqui. Foi fácil. Pô, eu não sei vocês, mas eu não acho que a mina que tá namorando tem que participar dessas paradas aí. E nem esse cara, porque ele é velho pra cacete pra andar com essa turma. E o pior é que quando o Noah tenta tirar ele de cima, ele fala, não, mano, ela perdeu o jogo, tem que beijar. Amigo, assim, isso aí que tu tá fazendo é literalmente um crime. Então o Hardin fica puto e ele parte pra cima do cara. E eu queria muito falar pra vocês que foi um porradal, uma briga muito foda, mas não, o Hardin apanhou. O cara não serve nem pra se meter em briga. Será que um dia eu vou vencer na vida? E depois disso, o Noah e a Tessa vão passar um tempo junto. E como ela claramente não quer namorar com ele, fica um clima meio estranho e o Noah, coitado, nem percebe. E no meio da noite, o Landon liga pra Tessa, que prontamente vai ajudar ele. Então o Landon fala que o Hardin destruiu a casa, ele quebrou tudo. E aí, sei lá, eu acho que ele pensa que a Tessa é policial, porque ele ligou direto pra ela. E o Landon explica que o Hardin brigou com o pai, e que o nome da Tessa surgiu na conversa. Então é óbvio que ele ligou pra ela resolver o xerique do cara. Ela vê ele perto da piscina, e ele tá todo deprimido. E ele explica que ele quebrou tudo porque o pai dele vai casar. E daí ele faz isso aqui. Então é claro, depois de ver um cara quebrando a casa inteira e ainda bêbado com uma garrafa na mão, garrafa essa que ele quebrou na tua frente, ela decide que é uma boa ideia ir pro quarto com ele. E daí vai tudo pro cacete. Ela fica com ele de novo, eles dormem juntos, e enquanto isso, o Noah tá sozinho no quarto dela. Parabéns, ó. Essa aqui merece um prêmio de namorada do ano. E quando chega de manhã, o Noah tá sozinho do lado de fora do prédio. Então ele vê ela e ele, pô, coitado, pô, bom pra cacete, pergunta se ela tá bem. E ela fala que um amigo dela precisava de ajuda no meio da noite. E aí, o Hardin aparece e a Tessa tenta explicar alguma coisa. Sim, Noah, eu saí de madrugada, eu dei uns beijos no cara, eu dormi com ele, mas eu tenho que entender, eu também tô sofrendo. Então a Tessa fica desolada. E enquanto isso, o Hardin fica tentando falar com ela. E ela fica sofrendo porque ela fez merda. E eu mesmo não tenho pena também. Dane-se. Até porque ela sofre por 2 minutos e depois ela tá no telhado conversando com ele. E ela conta pra ele que o pai dela abandonou ela e a mãe dela ficou desolada. Isso aconteceu quando ela tinha 10 anos. E foi aí que o Noah apareceu, ajudou ela, eles superaram isso juntos, começaram a namorar e ele ficou do lado dela em todas as ocasiões. E daí ela mete essa aqui. O Noah é o meu melhor amigo, mas você é muito mais que isso. É, Noah, não tá valendo nada ser gente fina. E daí, eles começam a passar muito tempo juntos. E eles ficam escondidos na biblioteca, lendo livro. O que eu acho que não faz nem sentido, porque a biblioteca é da faculdade. E é claro que tu pode pegar livro emprestado. Mas o lance é que eles ficam juntos o tempo todo. Eles ficam se divertindo. E mesmo quando a Tessa tenta estudar, o Hardin aparece e tira ela da sala. Porque, né? Estudar pra quê? E quando chega uma tarde, os dois estão juntos no quarto, se beijando. E aí aparece a mãe da Tessa. E começa a dar uma bronca nela.
Até porque eu acho que ninguém ia ficar feliz vendo a filha se pegando com um cara no quarto, tá ligado? E ele se pega em câmera lenta ainda, o que é pior. E a mãe dela fala pra ela que ela tá jogando o futuro dela fora. E tudo por um garoto. Que ela foi pra faculdade estudar, que as duas batalharam muito por isso, e ela não pode jogar tudo fora. Até porque são só elas duas. E assim, eu tenho que concordar com a mãe dela, cara. Não é possível. Na moral, ela tá matando todas as aulas. Então, vai dar ruim aí, né, pai? E então a mãe dela fala que se é pra ela ficar nessa presepada aí, ela não vai mais pagar a faculdade. E a Tessa chora e vai falar com o Landon. E o Landon fala pra ela que ela tá fazendo besteira, porque o Harding não é uma pessoa tão legal. Eu sei, mas ele é diferente comigo. Esse aqui é o pior argumento de todos. Ah, mas ele é escroto com todo mundo, menos comigo. Show, muito legal. Tomara que a mãe da Tessa adote o Noah e pague faculdade pra ele, porque esses dois aí é complicado. Pô, pega vocês dois assim, entra um no cu do outro, vai os dois pra casa do... E o Harding aparece e leva a Tessa pra visitar um AP. AP esse que é de uma professora que tá passando um tempo na Itália. E daí ele fala pra ela tentar imaginar como seria morar nesse lugar. Porque sim, eles vão morar juntos até o final do ano. E é isso, dois vadios que não vão nem pra aula, não trabalham, vão morar junto. Eles vão passar o dia inteiro brincando, rindo, passeando, matando aula, se beijando, se cheirando. Eles vão realizar o sonho de viver de pau e água. Então, certo dia, rola a festa de casamento do pai dele. E mesmo a contragosto, o Harding e a Tess vão lá pra essa boca livre. Então, o reitor fala pra Tessa que se ela quer ganhar dinheiro com literatura, ele conhece um cara e pode arrumar uma peixada pra ela. E quando chega na hora do brinde, o Harding fala que o pai dele era um bêbado. E que quando ele tinha 8 anos, o pai dele se meteu com um bocado de gente errada por aí, e essas pessoas foram na casa dele pra dar uma surra no pai dele, e isso acabou sobrando pra mãe dele, o que é uma bad, é horrível, e eu entendo o Harding não gostar do pai dele por causa disso. Mas aí, bora fazer igual o filme e ignorar isso aqui, porque os dois saem de lá e vai rolar a primeira vez da Tessa. E como vocês sabem, isso aqui é o YouTube, e eu não vou ficar narrando essas cenas aqui não. E depois os dois continuam lá, bem pombinhos, até que depois a gente vê a Molly, que é a rainha dos jogos. E essa cena aqui serve só pra ver que ela esconde um segredo macabro, um segredão, cara, é muito macabro, tá doida? Espera aí que vai chegar lá. Então, a Molly começa a mandar um bocado de mensagem pro Harding. E essas mensagens ficam falando, tipo, já contou pra ela? Encontra a gente no Bob's? O que só falta? Dando a maior pinta de que tá rolando alguma coisa entre eles. E a Tessa vê isso, e ela vai perguntar pra ele o que tá acontecendo. Então o Harding fala que ele tem que sair, e a Tessa fica toda confusa. Só que ele manda essa aqui. Você confia em mim? Beleza. Experimenta falar isso aqui pra alguém, logo depois da pessoa pegar um bocado de mensagem no teu celular. Mensagem essas que te comprometem. Experimenta. E a Tessa fica desesperada. Ela fica mandando mensagem pro Harding direto, mas ele não responde. E ao invés disso, ela recebe uma mensagem do Jason dizendo que o telefone do Harding tá sem bateria e que é pra ela encontrar ele na Bob's. Então a Tessa sai na chuva e ela chega no Bob's. Então ela vê a Molly com a maior cara de culpada do mundo. E o Harding aparece. E é agora, galera, que a gente vai descobrir o grande segredo. Todo mundo fica desconfiado de todo mundo. A Tessa pensa que ela tá levando chifre, o que seria muito engraçado, mas infelizmente não é isso. O grande segredo é esse aqui. Lembra de verdade o desafio? Sim, amigo. Tudo tem a ver com o jogo. É claro que tem a ver com o jogo. E é o seguinte, vocês lembram da festa onde aquele idoso desafiou a Tessa a beijar o Harding? O beijo não rolou, então a Molly tinha pegado o celular dela pra gravar as coisas. E ela filmou isso aqui. É sério que vocês acham que eu não consigo fazer ela se apaixonar por mim? E depois eu só desligo. Eu não quero saber, eu não tenho pena de ninguém. Eu quero que todo mundo aí se lasque, porque todo mundo sabia. E eles ficaram fazendo a mina de otária. Ela também foi otária com Noah, então todo mundo aí teve o que mereceu. O Harding mereceu ficar sem a mina, a Tessa mereceu se lascar porque ela bacalhou com Noah. E a turminha lá, tá de boa. Tanto faz como tanto fez pra eles. A Tessa volta pra casa e ela vai falar com a sua mãe. E mãe é mãe, né? Independente da cagada que ela fez, ela vai ter que acolher. E ela até voltou a pagar a faculdade. Ela vai falar com Noah e fala que nunca quis magoar ele. E como ele é gente fina, ele aceita, porque, né? Vai ficar se batendo com a mina que não gosta dele, bola pra frente. E no final do filme, a Tessa mandou um e-mail pra tentar arrumar um estágio de literatura, enquanto o Harding senta e chora. E a professora pega uma redação que o Harding fez e entrega pra Tessa, porque o trabalho dele, literalmente, é sobre ela. Ele fala como ela mudou a vida dele, como ela curou ele, e que antes ele achava que o amor era uma ficção, mas ele conheceu ela, e ela pegou na mão dele e tirou ela da escuridão. O maluco citou Dragon Ball. Isso aqui é Dragon Ball. E ele fala que não importa nada, e não importa do que as almas dele são feitas, porque elas são a mesma alma. E pra finalizar, ele diz isso aqui. Uma vez você me perguntou quem eu mais amava na vida. É você.
Mais do que a tua mãe que sofreu pra cacete por ti. E é isso aí. A gente chegou no final dessa bagaça. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que essa aqui é infiel, que esse aqui é corno, que esse aqui é dramático, que essa aqui é a rainha dos jogos adultos e que isso aqui é uma bela merda. É sério, mano. Adolescente consegue ser muito dramático. E é foda porque a Tessa claramente não ama o Noah. E ela fica fazendo o cara de otário. E esse Hard aqui é um cara cheio de problemas. Ele é agressivo. E ele também ficou o filme todo pagando de: ai, eu não me apaixono. Impossível. Não tem ninguém pra mim. E em menos de 2 minutos, ele ficou perdidamente apaixonado pela mina. E eu chuto que até o fim dessa saga aqui, a Tessa vai de base. Porque ela vai pro mato com gente que ela nem conhece. Então não é possível vir coisa boa daqui. E esse filme aqui começa recapitulando o filme passado, com a voz do Hardin Styles. E ele começa a mentir do nada. Ele fala que essa história é uma história sobre uma jovem explorando a sua independência, livre das amarras dos pais autoritários. Hardin, meu querido vagabundinho. A única coisa que a mãe dela fez no filme passado foi se preocupar com a filha. Primeiro, que ela quis que a Tessa mudasse de quarto, porque a primeira coisa que a colega de quarto dela falou foi isso aqui. Você é sua guia espiritual. A gente põe você nos lugares maneiros mesmo sem identidade falsa. E pô, isso aqui é completamente plausível. E depois que a Tessa traiu o namorado com o Hardin, ela foi visitar a filha e viu ela montada no Hardin. Daí ela deu um esporro na filha dela e falou: pô, se é pra te ficar se agarrando com o cara, eu não vou pagar mais a faculdade. Até porque a Tessa não tava nem estudando, ela tava só cabulando aula. E eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe ia querer ver o filho em cima de alguém. Pô, dá pra entender por que ela ficou puta, não é? É claro que é. Pensa, Hardin, pensa. E aí depois ele continua mentindo, dizendo que a Tessa foi prometida pra um menino, que ela não amava. E tu para com isso, Hardin. Ela realmente não gostava do cara. Mas assim, ela podia terminar com ele. Mas ao invés de terminar com ele, ela preferiu abandonar o cara no meio da noite e ir dormir contigo. E pô, caramba, agora que eu lembrei disso, a Tessa é muito desgraçada mesmo. E ele continua mentindo. Ela conhece um jovem incrivelmente bonito. Longe de mim querer atacar a parente de alguém, mas incrivelmente bonito, aí já é delírio. E ele termina dizendo que mesmo que ele represente tudo que ela detesta, ela se apaixona por ele. E depois disso ela é traída e quem fica destruído pela traição é ele. E o mais maluco de tudo é que o filme simplesmente começa esfregando na nossa cara que ele mentiu no final do primeiro filme. Os caras não sabiam como continuar a história de onde parou e eles simplesmente ignoraram tudo, ignoraram o final. Eu não sei se no livro é assim, eu também prefiro nem saber, mas pô, isso aqui é muita sacanagem com o fã nessa bagaça. Sacanagem também é esse bagulho aqui ter fã, então, enfim, o casal é podre e bora seguir em frente. O papo aqui é que o Hardin não voltou com a Tessa. Ele tá triste, ele tá chateado, e quando ele sai do carro, ele se depara com um mendigo, mas ele manda logo o cara ir embora. O Hardin simplesmente não sabe que Jesus, às vezes, se disfarça de mendigo pra testar o nosso coração. Mas segura isso aí, que isso vai ser importante na história. Então a gente vê a Tessa, que tá chegando atrasada no trabalho, e sem mais nem menos, ela dá de cara com o Zack Code, que também trabalha no mesmo lugar que ela. A editora Vence. E a Tessa então trabalha na tranquilidade, ela ajeita tudo porque ela é uma garota gênio, mesmo matando todas as aulas e nunca estudando. E pela parte da manhã, ela acorda babando, e ela vê o chefe dela na frente dela. E ele começa a ler uma resenha que ela fez, porque ela simplesmente leu 3 livros de noite. A mina leu 3 livros e fez 3 resenhas numa noite só. Essa mina tem a força de um estudante de faculdade no fim de semestre. Eu de verdade sinto inveja, porque se eu conseguisse ler tanto, eu ia postar 7 vídeos ou mais todos os dias. Então o chefe dela fala que é pra ela seguir ele, porque eles precisam sair. E sim, ela acompanha o chefe dela sem tomar banho. E pelo visto o negócio tá muito bravo, porque o Zack Code sentiu na hora. É bom você trocar de roupa todo dia e tomar banho. Enquanto isso, o Hardin continua na vadiagem dele e resolve fazer mais uma tatuagem. Tô de boa. Vai diminuir a dor. Eu gosto da dor. E sim, é claro que eu ri nessa cena. Enquanto isso, a Tessa compra uma roupa, acompanhada da mulher do Vence. E um grande detalhe é que ela esqueceu de comprar uma calcinha. Então dá pra ter uma ideia de como é que esse negócio aqui vai terminar. E a turma toda vai pra balada, porque tem um cara lá chamado Sr. Jag, que é muito rico, e eles querem bajular esse cara a noite toda, até ele meter dinheiro na empresa. E é aquela diversão. O cara aparece com uma bebida chamada Sex in the Beach, e a Tessa fica doidaça. E ela se agarra com o cara na balada. Ela beija ele pensando que é o Hardin. Enquanto rola tudo isso, o Hardin tá na festa com aqueles amigos otários dele, e a Molly fica dando em cima dele direto. Só que ele não tá nem um pouco afim dela. E rola essa cena aqui. Ainda tá chateado por causa daquela vadia arrogante? Não menciona o nome dela. Hardin, o nome da Tessa não é vadia arrogante não, cara. E voltando pra festa, a Tessa continua malucona e ela tem um celular. Então a gente já sabe, né? Simplesmente deu merda. É a pior combinação de todas. Porque ela faz exatamente isso que tu tá pensando. Por algum motivo, ela liga pro Hardin e ela fala que ela tá muito gata e que ele perdeu. E daí, o celular simplesmente mostra a localização dela pra quem atendeu o celular. Tessa, aqui aparece o local, eu posso achar você. E eu me pergunto, por quê? Que porcaria de celular é esse aqui, cara? Como é que tu liga pra uma pessoa e ela sabe exatamente onde é que tu tá? Quem é que ia pagar pro negócio assim? E o Hardin fala que ela tá muito louca,
daí ela desliga e ela fala com o Zack e Cody e diz que precisa sair de lá porque ela tá muito louca mesmo. E aí os dois vão pra suíte, começam a conversar, falam sobre livros. E nisso, a Tessa derruba vinho no Zack e Cody. E é óbvio, né? Ele não pode só se limpar, passar uma água na camisa. Ele tem que tirar toda a roupa e ficar pelado no quarto dela, obrigando a gente a ver a virilha dos gêmeos a bordo. E nessa hora o Hardin chega, porque como vocês lembram, o celular da Tessa mostra a localização pra ele. E ele vê o Zack e Cody lá, quase pelado, e fica atribulado e expulsa o cara de lá. E daí, ele e a Tessa começam a discutir. E do nada, a Tessa fica bêbada de novo, sendo que ela tava melhor ainda agora, mas que se dane. Ou você me come, ou vai embora. E é isso, como o filme não tem mais o que inventar, o negócio aqui vira 50 tons de cinza, do nada. E vai ser só lapada na rachada. Só que é claro, com todas as frescuras que esse romance lunático tem que ter. Fala que eu sou o único. Pela manhã, a Tessa acorda totalmente atrasada. Ela não toma banho de novo, porque dane-se, ela não gosta de tomar banho. Mesmo o colega de trabalho dela falando que ela tá fedendo, ela vai sem banho de novo. Mas antes disso, é claro, ela e o Hardin ficam brigando porque eles são dois ferro-elas. E a Tessa deixa escapar que ela beijou um cara na balada. E aí o Hardin fica putaça e fala: a minha Tessa nunca beijaria qualquer cara na balada. Hardin, no filme passado, ela namorava com um cara que ajudou ela a se recuperar depois que o pai abandonou ela e a mãe. E sabe o que ela fez? Ela foi pro meio do mato com um cara totalmente estranho no segundo dia de faculdade. Eu acho que beijar um cara na balada é muito tranquilo perto disso. E pra deixar a situação pior, ele manda essa aqui. Quando você tava beijando o cara, eu tava comendo a mole. Parabéns, cara. Eu já posso ver ela se apaixonando por ti de novo. Então a Tessa se encontra com o Zack e Cody, que diz que já trabalhou com o Hardin. Então sim, eles já se conheciam. E daí aparece o próprio Vance, dizendo que eles conseguiram investimento na empresa dele. O Hardin se encontra com o Lando e pede ajuda dele. Ele conta lá que ele brigou com a Tessa, ele fala que ele contou pra ela que ele comeu a mole, só que ele não comeu. Só que agora tanto faz, porque ele vai embora pra Londres. E aí o Lando pergunta se ele ama a Tessa de verdade. E daí o Hardin fala que sim, e o Lando se mostra um péssimo amigo. E ele manda uma mensagem pra Tessa dizendo que o Hardin não dormiu com a Molly, no intuito de fazer os dois se acertarem. Um amigo de verdade jamais ia desejar isso aqui pra amiga. Na moral, eu não decidi quem é pior ainda aqui. Então, de verdade, comenta aqui embaixo quem é que tu acha mais otário, o Hardin ou a Tessa. Eu sei que é difícil decidir porque eles fazem força pra ser otários, mas talvez, lendo várias opiniões, a gente consiga chegar em alguma conclusão, porque eu de verdade não sei ainda. Mas voltando pra história, a Tessa fala com o Zack e Cody, que aparece dizendo que ele fez um comparativo pra ela, mostrando que é muito melhor ela ter um carro usado do que andar sempre de Uber. E ele conseguiu com que a empresa pague por esse custo adicional. E ela faz isso aqui. Obrigada. Eu juro que eu vou ter essa cena aqui várias vezes, porque eu não consegui assimilar que ela beijou um colega de trabalho só porque ele deu uma boa notícia pra ela. Eu sei que possivelmente isso aqui vai virar um triângulo amoroso, mas assim, cara, por favor, escritora de After, Anna Todd, eu sei que se tu espremer a cabeça, tu consegue achar uma ideia melhor de como montar esse teu triângulo amoroso aí, porque parece que tudo aqui acontece do nada. A pessoa tá no trabalho e recebe um beijo na boca do nada, só porque falou, pô, a empresa vai te dar um dinheiro a mais aqui pra custos adicionais. Aí ela beija o cara na boca. Se bem que é a Tessa, né? Ela é intensa pra cacete. Se o cara falar, olha, tem café de tarde, é capaz dela beijar ele de novo, ficar chorando pelo cara e falar, pô, eu amo esse cara, ele mudou a minha vida, mudou meu jeito de pensar. O jeito que eu encaro o mundo hoje é diferente por causa desse cara. Sério, Tessa, te acalma aí. E a Tessa deu uma carona pro Lando e ele lê o horóscopo dela. Tudo bem, eu não vou falar nada sobre isso e bora em frente. Ele fala que ela vai solidificar um relacionamento romântico ou ela vai se envolver com alguém muito maduro. E os dois, conhecendo o Hardin, chegam à conclusão de que não é ele, porque ele tem a maturidade de um garoto de 5 anos. Então ela vai no AP que ela morava com o Hardin e ela fica lembrando de momentos, ela cheira a roupa dele e ela descobre que ele comprou um Kindle pra ela, com vários livros que ela gosta. E assim, já que ele comprou pra ela passa a mão, vira ratona mesmo e leva o Kindle pra casa, porque não é roupa. Ele comprou pra ela e quando ela tá saindo de lá, ela escuta o Hardin chegando com uma mulher. E essa mulher fica relembrando quando eles tomaram banho juntos. Aí a Tessa escuta isso e vai confrontar ele. Mas quem tá com o Hardin, na verdade, é a mãe dele, que fica impressionada de conhecer a Tessa. E a mãe dele fala que pensou que ela seria muito diferente. Ela fala que pensou que a Tessa teria o cabelo verde, que seria moleca doida. E ela fala também que pensou que a Tessa ia ter um piercing no chibio. É sério, ela realmente fala isso. De um piercing naquele lugar. Que lugar? E a Tessa pergunta pro Hardin por que ele não falou que eles terminaram. E ele fala que ele não teve coragem, porque a mãe dele ficou muito animada quando soube da Tessa. E assim, é claro que a Tessa vai agir como uma pessoa madura e vai falar, Hardin, tudo bem, eu entendo que tu não teve coragem de contar, mas como eu falei, eu vim aqui pensando que tu não ia estar, e isso aí é uma coisa que eu tenho que resolver com ela. Beijo, tchau, tô indo. Mas é claro que não, né? Na verdade, ela faz um
completo oposto disso e começa a fingir que ela namora com ele só pra agradar a mãe do cara. Por quê? Me diz por que ela fez isso. E ainda por cima, hoje é aniversário dela. E a mãe dele diz isso aqui. Posso ser egoísta e pedir pra você ficar só por hoje? E é claro que ela, sendo uma pessoa sensata e madura, vira pra ela e fala: minha senhora, hoje é meu aniversário. Foi um prazer te conhecer, mas eu preciso passar meu aniversário, que é muito especial pra mim, com a minha mãe. Porque afinal, eu não tô namorando com seu filho e não tem por que eu estar aqui. Mas boa tarde, muito prazer, tchau. E não, pô. É claro que ela não falou isso. Ela deu um bolo na mãe dela e ela vai ficar com a sogra de mentira dela junto com o namorado de mentira dela, no aniversário dela. E daí eles continuam com a mentira e eles vão pro quarto. E o Hardin fala assim: pô, eu vou pegar um colchão pra te dormir no chão. Ou tu dorme na cama, eu durmo no chão. A gente reveza, né? Que a gente não tá namorando, a gente não precisa dormir junto. E daí ela vira pra ele e fala assim: pô, eu gosto de pensar que a gente é evoluído, que a gente pode dormir junto sem se agarrar. E o que tu acha que acontece? Eles dormem junto e se agarram. Exatamente isso. E no outro dia, a Tessa volta pra casa dela e ela dá de cara com o Noah, que trata ela super bem, porque esse mano aqui tem muita paz interior. Ele é muito gente fina. Porque se fosse eu ia chegar empurrando ela com meu chifre. Tô zoando, Noah. A gente tá junto aí, meu querido. Tu é muito legal, pô. E daí ele fala pra Tessa que parece que ela tá muito bem e sem querer menciona o pai dela. E aí a mãe da Tessa liga pro Noah do nada. Por que ela liga pro Noah e não pra filha? Eu também não sei, mano. Tô procurando a resposta até agora. E na ligação, a mãe da Tessa fala pra ela que o pai dela apareceu, querendo saber dela, mas ela não quis avisar a Tessa. E elas começam a discutir, porque a mãe dela escondeu um segredo dela. E aí a mãe da Tessa fala que ela faz a mesma coisa. E é exatamente por causa disso que a cabeça do Noah tá coçando até agora. E depois disso, é claro que ela fica com raiva, ela discute com a mãe dela e já volta correndo pro Hardin. Porque é melhor ficar com ele do que com a mãe, né? Porque assim, ele literalmente mesmo, ele pode cagar na cara dela, que ela vai dar um jeito de perdoar. Mas a mãe, pô, a mãe não falar do pai que abandonou elas, aí não, é imperdoável, né? Sem condição. E no meio da noite, o Hardin tem um pesadelo com a mãe dele sendo violentada. E assim, o filme trata essa aqui do jeito tão irresponsável que eu não vou nem entrar muito a fundo nisso aqui. Só saibam que ele tem pesadelos. E a Tessa fala com a mãe do Hardin e ele fala que ele sempre teve pesadelos, desde quando ele tinha 8 anos. Ele fez terapia, ele tomou remédio, ele visitou inúmeros médicos e ele só conseguiu melhorar quando ele conheceu a Tessa. E pô, eu não quero ser chato, tá ligado? Mas eu preciso falar que não é assim, After. Não tem como uma pessoa ter um trauma que ela não consegue lidar e ela simplesmente esquecer isso porque ela trocou babinha com outra pessoa. Porque é exatamente isso que a Tessa e o Hardin fazem. Eles só ficam juntos de vez em quando e depois falta se matar. E não tem como isso aqui ajudar ele muito mais do que terapia e remédios. Não tem, cara, não existe isso aqui. A mãe do Hardin pergunta pra Tessa por que a mãe dela odeia tanto o Hardin e ela fala só que ele mentiu. Só que ele já se arrependeu, então tá de boa. E é foda porque a Tessa e o Hardin dão certinho juntos. A Tessa não toma banho e o Hardin não escova os dentes. Ele me dava um trabalhão pra escovar os dentes. Deve ser uma delícia os dois juntos aí. Então o Hardin dá um presente pra Tessa. Ele fala que ele vai fazer o que ela quiser sem reclamar. Daí eles patinam no gelo, vão pra aula de yoga, mas o que eles querem fazer mesmo, eu não posso narrar aqui no YouTube. E no meio de toda essa sacanagem, a Tessa recebe uma ligação da mulher do chefe dela, pedindo pra ela cuidar do filho dela. E como o estagiário é um ser amaldiçoado pra cacete, ela vai ter que cuidar lá do filho da moleca, e ainda leva o Hardin pra ajudar. E daí eles cuidam do moleque, e a mulher do chefe da Tessa fala pro Hardin que a Tessa revela o melhor dele. E eu fico imaginando quanto esse bicho aqui é otário, porque ele só cuidou de uma criança de tarde, e por isso ele já tá muito melhor. E todo esse rolê aqui acaba com o Hardin pedindo outra chance pra Tessa. E eles ficam juntos de novo. A mãe do Hardin recebe uma ligação aleatória de um cara aleatório, que na verdade não é tão aleatório assim, porque esse cara aqui é o pai do Hardin, que mudou o ator, junto com a mulher dele. É outro casal. Sim, mudou o pai e mudou a mulher também. Os dois atores aqui alegaram incompatibilidade de agenda, mas eu vou chutar e dizer que eles simplesmente leram o roteiro e pularam fora dessa bagaça. E o pai do Hardin pede pra Trisha visitar ele, porque eles estão na época de Natal e seria bom que todos se reunissem para um almoço. O Hardin é totalmente contra isso, porque ele odeia o pai dele, e daí eles vão lá, ele bebe no almoço, o almoço vira uma loucura, e o Hardin fica putaço com o pai dele, porque o pai abandonou a família e vive numa boa, como se nada tivesse acontecido. E isso aqui acaba com um socão na cara. E a mãe do Hardin fica muito chateada, porque ela claramente tá tentando superar o que aconteceu e seguir em frente. Mas aí o Hardin continua fazendo um drama, e ainda diz pra mãe dele que ela pode ter esquecido o que aconteceu, mas ele não. Irmão, eu não vou nem falar nada, porque o assunto é bem sério, mas esse bicho aqui é um palhaço, só pode ser. Pensou tu falar uma merda disso pra alguém que sofreu com uma parada dessa, mano? O cara aqui é um Zé Ruela do cacete. Então vai todo mundo pra casa, o Hardin quebra a abajur da casa dele, ele começa a ignorar a Tessa, e ela vai pro trabalho e se encontra com o Zack e Cody. E os dois almoçam juntos e conversam. A Tessa conta toda a história pra ele, e ele age como uma pessoa normal e fala, pô, esse relacionamento aí é complicado, isso vai acabar mal. Ele fala que já viu uma relação assim, e diz que nunca termina bem. Mas é claro que ela não tá afim de ouvir, porque ele consertou o abajur, então agora ele é um anjo de novo. E aí os dois ficam de namorinho, o celular do Hardin começa a tocar, e ele recebe várias mensagens. E a Tessa pergunta o que é. E ele fala que aqueles amigos otários dele estão querendo dar uma festa e estão
convidando ele. Mas depois do que aconteceu, ele não tá nem um pouco afim de ir. Só que a Tessa não quer nem saber. Ela fala pra eles irem e que vai ser legal. E quando ela tá se arrumando, ela recebe uma proposta de emprego pra se mudar pra Seattle. Então eles vão pra festa e encontram todo mundo. A galera é gente fina, né? Pra não dizer o contrário. E a Tessa começa a se divertir. E o Hardin despista ela e vai pro quarto com outra garota. E quando a Tessa e o Hardin estão indo embora, a Molly aparece e começa a provocar ela. Que dá uma ideia. Uma grande ideia. Ela fala pra eles brincarem de verdade ou desafio. E aí a Tessa e a Molly ficam usando o jogo pra se provocar. A Tessa chama a Molly de puta. A Molly fala que o Hardin tem uma língua incrível. E assim, vocês lembram do primeiro filme? Quando o Hardin dá um soco num cara e depois ele apanha? Então, a Tessa aqui mostrou que é muito melhor que o Hardin na porrada. Porque ela deixa a Molly com o nariz sangrando. E ela consegue sair por cima por aqui. Só que agora é hora de ficar por baixo. Porque vai começar as cenas que eu não posso narrar. E depois de toda a sacanagem, o Hardin vê que a Tessa tá recebendo mensagem do Zack Code. Dizendo que ele tá muito feliz pela proposta pra ela também ir pra Seattle. E que ele tá muito animado de passar um tempo com ela. E lendo isso, ele já pensa que ele vai ser corno. E ele mete o pé. E a Tessa vai atrás dele e escuta esse diálogo aqui. Tô feliz que fez aquilo. Me faz um favor e deixa só entre nós. É claro. Eu sou uma comiqueta. E vendo isso aqui, ela fica com raiva e ela beija o primeiro cara que ela vê na frente dela. O Hardin fica putaço, ele fica transtornado e diz que na verdade ele sumiu com a garota porque ele tava pedindo desculpas pra ela. Os dois começam a brigar de novo e um manda o outro se fuder, aí um manda o outro se fuder de novo. E a Tessa volta pra casa enquanto o Hardin fica na festa e dorme por lá. Então ela acorda, dá por falta dele e começa a mandar mensagem pra ele. E ela fica mexendo no celular enquanto ela dirige e procura por ele. E assim, eu sei que é um acidente e tal, mas assim, olha essa pateta dirigindo. Enquanto isso, o Hardin pega uma carona e no meio do caminho, ele vê o carro da Tessa e ele fica desesperado. Ele liga pra todos os hospitais atrás dela e o Lando aparece transtornado dizendo que ela só bateu o carro por culpa dele. E assim, tudo bem, eles discutiram, tá ligado? Ela tava procurando ele, mas olha como essa mina dirige. Isso aqui não é culpa de ninguém, além da galera que aprovou ela no teste de direção, porque não tem condição, cara. O Hardin então liga pra Tessa e quem atende é o Zack Code, que fala que o Hardin é um merda, que ele só faz besteira, que ele só faz merda e que ele devia assumir da vida da Tessa. Porque só assim ela vai poder ser feliz. E por incrível que pareça, ele escuta o cara. E ele some por 9 dias. Só 9 dias. Daí rola uma montagem musical. O Hardin conversa com a mãe dele. E a mãe dele fala que ele tem que ir atrás da Tessa. Que ele tem que perturbar ela de novo. Porque não foi o suficiente ainda. Ela fala que a Tessa vai estar numa festa que o Vance tá dando. E é claro que ele vai lá. E nessa festa, o Vance pede a mulher dele em casamento. E não como importe, mas sei lá, vai que isso aqui vira importante depois na saga. After. Só que no meio da festa, o Zack Code fala pra Tessa que ele atendeu o celular e mandou o Hardin ir pra fora da vida dela. E ele tá o filme inteiro tentando chamar essa mina pra sair. Mas assim, a gente tá no final do filme e isso aqui não vai acontecer. Porque o Hardin aparece e sai correndo atrás da Tessa. E assim, nem ela tá aguentando mais essa porra aqui. Você nunca vai me deixar em paz, não é? Então os dois acabam indo embora de Uber pra casa, porque sim, a gente viu o filme inteiro pra chegar nisso aqui. Nos dois ficando juntos de novo. E o Hardin tá atuando uma frase na costa dele, que é essa frase aqui. Desejo nunca mais me separar de você a partir de hoje. É, tá bom. E é agora, galera. Vocês lembram do mendigo no começo do filme? Sim, ele é simplesmente o pai da Tessa. Pai? Logo no primeiro minuto de filme, a gente já vê que a atriz que fazia a mãe da Tessa já foi trocada. E a gente também vê a cena do pai da Tessa abandonando as duas. Ele meio que é expulso, sim, mas ele foi expulso porque ele bebia demais. Então sim, ele era otário. Mas agora, no momento presente, o pai da Tessa voltou e o Hardin diz que ele não confia no pai dela, porque o pai dela é um bêbado e vai magoar a Tessa, igualzinho o próprio Hardin faz o tempo todo. E esse lugar é dele, né? Quem vai magoar a Tessa aqui é o Hardin. E nos primeiros 4 minutos de filme, a gente já vê que o Landon também mudou. Agora ele é feito por aquele carinha que participou de DMV. Porque o ator antigo não conseguiu chegar num acordo. E aqui vai a minha teoria. Eu acho que ele queria um filme bom e a produção se recusou a fazer. E eu juro pra vocês que eu fiquei vendo essa cena e fiquei todo confuso pensando, quem é esse cara? Por que ele tá falando com a Tessa? Aí depois que eu me toquei que esse cara é o Landon. Sério, nesse filme aqui rola meio que uma dança das cadeiras. Se tu bobear, vem um cara que tá desempregado e pega o teu papel e o desempregado agora é tu. E o Landon fala pra Tessa que se ela for embora, ela não vai ter tempo pra ninguém. Muito menos pro Hardin. E nisso, o Hardin aparece e os dois começam a discutir. Porque assim, o Hardin achou que depois que eles se formassem, eles iam se mudar pra Londres. E a Tessa tá muito afim de aceitar o emprego que ofereceram pra ela em Seattle. Ela tava esperando que o Hardin fosse com ela, só que ela não falou pra ele. E nem ele falou pra ela que ele tava afim de ir pra Londres. Aí um queria que o outro adivinhasse, e aí realmente eu não sei como é que alguma coisa ia acontecer. Eu sei que não aconteceu nada que eles queriam. E a Tessa fala que eles têm que conversar mais. Só que agora ela tem que ir pra aula. E eles podem se falar depois. Tem que ser muito importante pra você. Pra achar tempo na sua agenda agitada. Obrigado. É, meu patrão. Só faltou tu deitar no chão e
gritar que nem uma criança. O cara vai chorar só porque a mina tem aula, bicho. Não é possível um negócio desse. E o Hardin volta pra casa e dá de cara com o pai da Tessa, que aparentemente agora mora com eles. E daí, o Hardin recebe uma ligação, que é da mãe dele. E ele fica meio estressado e decide dar uma volta. E como o pai da Tessa tava de saída, o Hardin oferece pra ele uma carona. E pra onde é que ele tá indo? Ele tá indo pra um bar. É claro que ele tá indo pra um bar. E chegando lá em frente, ele pergunta pro Hardin se ele não tá afim de entrar pra tomar uma cerveja. E depois de alguns copos, o Hardin começa a falar com o sogrão e ele mostra uma foto da Tessa. E aí um cara no bar vê a foto e chama a Tessa de gostosa. E fala que vai homenagear ela depois. Então é claro, por causa disso começa a rolar um porradão no bar. E a Tessa tem que sair da aula pra ir buscar o namorado e o pai num bar no meio do dia. Ela leva os dois pra casa e o pai dela dorme no sofá. Enquanto isso, ela vai dormir com o Hardin. E ela fala que ela não gostou nada do que aconteceu. Então o Hardin explica tudo. Ele fala que ele bateu no cara porque ele desrespeitou ela. E tipo assim, cada um tem seu fetiche, cada um tem seu xiri. Mas eu acho que ela devia estar atribulada porque ela teve que largar a aula pra buscar o namorado e o pai no bar no meio do dia. Mas que se dane. A mente dela já virou omelete, então ela se deixa levar e pratica aquelas coisas que eu não posso narrar no YouTube. E pela manhã, o pai da Tessa fala que ele vai embora, porque ele pegou um serviço pra fazer. E a Tessa, coitada, ela dá o telefone dela pro pai dela ligar pra ela, sendo que ele é um mendigo. E eu acho que não tem como ele ligar pra ela. Antigamente, era só ele chegar no orelhão e ligar a cobrar, só que não tem mais como fazer isso. Orelhão, né, mano? Eu realmente tô ficando velho. Eu literalmente acabei de lembrar que tinha um telefone que ficava no meio da rua que dava pra ligar pras pessoas, cara. A Tessa e o Hardin conversam sobre Seattle porque a Tessa fala que o sonho da vida dela é morar lá. Ela não quer terminar com ele, mas ela não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. E o vagabundinho do Hardin diz que ele não se encaixa nessa vida, numa vida cheia de frescura. Irmão, o que é frescura, cara? Ela vai ter um emprego, ela vai ganhar dinheiro e ela vai pagar pela vida dela. Melhor mesmo é ser vadio. Aí sim, o Hardin gosta de ser vadio. E eu sei que no meio disso rola isso aqui. Eu não tenho nada lá. Você tem amigo. Tá, mas não é o suficiente. Então, a Tessa vai embora mesmo assim. E aqui a gente vê o Vance e a mulher dele. E adivinha, os atores também mudaram. Qual é, galera? Por que eles sempre trocam os casais? Como é possível ninguém continuar no filme, cara? Eu meio que entendo que se tu pega um roteiro desse, tu começa a ler e entender o que tu vai fazer, tu meio que não quer fazer parte, tá ligado? Eu acho que só vale a pena mesmo pra quem é protagonista, porque aí sim deve pingar um dinheiro legal. Mas assim, cara, não é possível que em meia hora de filme já saiu 3 pessoas do elenco. 3 não, né? Foram 4 pessoas que saíram. A Kimberly pergunta se a Tessa já arrumou lugar pra ficar e oferece a casa dela. Ela fala que a Tessa pode ficar lá por um tempo. É o sonho da vida de qualquer estagiário, morar com os patrões. Deve ser um pesadelo completo. A Kimberly, então, começa a falar com a Tessa e fala que o Vance ficou muito arrasado quando o Hardin não aceitou a proposta de emprego dele. Que emprego era esse? Simplesmente o que ele quisesse. Irmão, esse cara é um vadio mesmo. Ele não sabe nem aproveitar uma peixada. E depois de saber disso, a Tessa vai confrontar o Hardin e fala que eles precisam parar de esconder segredos um do outro. E com toda a certeza eles vão parar. Confia aí, pai. Então depois disso, a gente vê a família toda reunida. E assim, vocês notaram alguma diferença aqui? Sério, olha bem. Sim, a mãe do Landon também mudou. A atriz mudou de novo, cara. São 3 filmes e 3 atrizes diferentes. Eu acho que daqui pra frente não vai ter jeito. Eles vão ter que contratar a Mística. E o papo é que toda a família se diverte, enquanto o Hardin continua escrevendo no caderno, mas segura essa informação aí, que ela vai ser importante só no próximo vídeo. A Tessa conversa com o Landon e diz que tá pensando em não ir pra Seattle, só pra viver na vadiagem com o Hardin. E ele chama ela de burra e ela começa a repensar a burrice dela. A família toda vai pro restaurante e nisso, o Hardin encontra 2 conhecidas e ele começa a conversar com elas, mas logo depois, ele vê que a Tessa tá sendo atendida por um garçom e ele fica com ciúme do garçom. E ele vai lá dar um chega pra lá no cara. E os dois voltam pra casa, entram na hidromassagem e vão fazer aquilo que eu não posso narrar no YouTube. E depois daquela sacanagem, a Tessa fala que ela adoraria que o Hardin morasse em Seattle e o Hardin pergunta se essa mudança tem alguma coisa a ver com Zack Code. Ela fala que não, só que aí ele pergunta se ela sentiu alguma coisa por ele. E quando ela vai elaborar a ideia, ele mete o pé. Mano, tu pergunta o bagulho e tu não aguenta a resposta, então não pergunta nada, cara. Pelo amor de Deus. Então depois disso, a Tessa tenta ligar pra ele, mas ele não atende. E aí a Tessa mostra pra todo mundo que todo o ciúme que o Hardin sente por ela é justificado, porque ela se encontra com o garçom que serviu ela acompanha o cara, usa o casaco dele, aceita uma bebida. No meio disso ela se encontra com o Hardin, que vê essa patifaria e fala pra eles dois irem embora, mas a Tessa fala que ela não quer, e o que ela quer mesmo é seguir o garçom até o quarto dele. E pra terminar todo esse rolê, o garçom dá o número dele pra ela, e é isso. A Tessa vai logo encontrar outro cara pra mudar a vida dela pra sempre aqui. E depois de todo esse rolê, a gente volta à nossa programação normal, porque vai ter mais briga. O Hardin encontra o número do garçom, e ele sente exatamente a dor que o menino Noah sentiu, a dor do chifre. E como ele tá se sentindo traído, ele começa a jogar tudo na cara da Tessa, e diz que foi
ele que arrumou o trabalho que ela tem. E é só por isso que ela vai poder se mudar. Até porque nenhum calouro nunca chegou perto de conseguir essas coisas. E dito isso, os dois metem um pé porque eles miaram com o clima da viagem. E quando a Tessa volta pra casa, ela fica desolada. E ela decide ir embora pra Seattle no mesmo dia, que foi a melhor coisa que ela fez. Ela poderia sofrer um acidente de noite porque ela não sabe dirigir? Claro que poderia. Mas não aconteceu, então é só lucro. Naquela noite, o Hardin encontra o caderno da Tessa e lê tudo que ela escrevia sobre todo o sofrimento que ela passava com ele. E ele meio que volta a beber. E nesse meio tempo, a Tessa vive normalmente. Ela faz tudo o que ela tem que fazer, ela trabalha, ela estuda, mas ela fica sempre esperando a mensagem do Hardin. E depois de cansar de esperar, ela liga pra ele. Só que no segundo que ela liga, ele atende e ela escuta a voz de uma outra mulher. Daí ela desliga e o Hardin liga de volta, dizendo que na verdade, a voz que ela escutou foi de uma treinadora dele. Porque agora ele faz boxe e ele tá malhando direto. Porque é isso que acontece com o cara quando ele leva um pé na bunda. Ou ele começa a malhar e vira boladão, ou ele vira red pill. Os dois não dá. E nesse meio tempo, a Kimberly fica grávida. E de novo, nunca me importa, mas eu acho que isso aqui pode dar em alguma coisa lá na frente, então eu tô falando isso aqui pra deixar todo mundo informado. E a Tessa liga de novo pro Hardin. E os dois fazem aquilo que eu não posso narrar no YouTube, e nem se eu pudesse eu narraria, porque eles simplesmente fazem aquilo por mensagem de texto. E é totalmente constrangedor. Papo de avançar a cena, porque não tem condição de ver isso aqui, cara. De jeito nenhum. Tá querendo fazer sexo por telefone comigo? Não. Wait. E pulando um pouco a cena, a gente vê que o Hardin tá perturbado, porque ele tem um sonho com a Tessa ficando com o garçom, e ainda dizendo que ama ele. Então, ele vai visitar ela. E os dois se desculpam de novo, dizem que se amam, se agradecem, todo aquele papo lá que a gente já viu. Mas quando vai rolar o rally rola, o Hardin lembra do sonho, e ele desconversa e vai embora, porque ele broxou na hora. O Vance e o Hardin continuam se aproximando, enquanto a Kimberly e a Tessa trocam uma ideia. O Hardin fica putaço com tudo que ele tá sentindo e vai descontar no box, bem no meio da madrugada. A Tessa aparece, ele conta pra ela que teve um pesadelo com ela dando pro garçom, e ele fala que a vida dela seria bem mais fácil se ela tivesse com outro cara. E como é que isso tudo termina? É claro que termina com aquelas cenas que eu não posso narrar aqui, porque é isso. Se tu tem um problema, é só tu meter sexo no meio que resolve. Vai por mim. E no outro dia, o Hardin fala que eles não usaram camisinha. Então a Tessa fala que tá tudo certo, que ela vai só tomar uma pílula e é show. E o Hardin recebe uma ligação nesse meio tempo. A Kimberly fala que ela acha que é a mãe dele avisando sobre o casamento, porque ela vai casar com um cara chamado Mike. E o Hardin atende e não fala nada pra Tessa. Então eles vão comprar a pílula, passam um dia na tranquilidade, agindo como um casal normal, mas a Tessa fica se perguntando por que o Hardin não falou nada pra ela sobre o casamento. E quando ele tá indo embora, ela pergunta o porquê. E ele fala que ele não contou porque ele não queria ir. Mas depois ele muda de ideia, ele fala que eles vão e tá tudo certo de novo. E quando o Hardin volta pra casa dele, ele encontra o pai da Tessa, que invadiu a casa porque a Tessa mostrou onde é que eles guardam a chave. Porque é isso, lá fora não tem cópia de chave e eles não usam chaveiro. Eles têm uma chave só, colocam debaixo do tapete e todo mundo consegue abrir tua casa. O pai da Tessa então fala que ele tá devendo uma galera e o Hardin dá pra ele um relógio, que é bem caro e ele pode vender pra pagar o agiota. Então, a Tessa vai atrás de um anticoncepcional, porque ela não vai querer um filho do Hardin por aí, né? O que essa criança ia sofrer não tá escrito. Só que nesse meio tempo, ela descobre que ela não pode engravidar. Então o Hardin vai pra Seattle contar com a Tessa e fala que ele vai se mudar pra lá, mas só depois de 2 meses, porque ele ficou cabulando aula e ele não vai conseguir se formar antes. Então depois de mais cenas que eu não posso narrar aqui, eles vão pra Londres visitar a antiga casa do Hardin, porque eles vão pro casamento da mãe dele. E o Hardin passeia por aí, vai fazer umas compras, ele vê os amigos vadios dele. Enquanto isso, a mãe dele vai escolher um vestido pro casamento, bem em cima da hora. Tipo, ela vai casar amanhã e ela vai ver o vestido hoje. E naquela noite, o Hardin não consegue dormir e ele acaba ouvindo um barulho na cozinha. E o que é esse barulho? Simplesmente do nada, o Vance, que é o chefe da Tessa, tá transando com a mãe do Hardin na cozinha. E assim, a mãe dele vai casar amanhã e tudo mais, traição é errado, beleza. Mas a minha única pergunta é, por que eles estão transando na cozinha? E não em qualquer outro lugar? Não era óbvio que alguém ia acordar e pegar eles? Tipo, o filho dela tá lá em cima, com a namorada. Alguém ia acordar e pegar esses caras. Eles são muito burros, não é possível. E o Hardin fica inconformado com a burrice dos dois e começa a merendar o Vance na porrada. E a situação fica uma merda. Todo mundo fica preocupado com o corno do Mike, porque o filme inteiro todo mundo tá falando que o Mike é muito gente fina, o Mike é muito legal. Nossa, que bom que eu também vai casar com o Mike, ele é muito bacana. E até agora esse cara não apareceu. E aí o Hardin se acaba de chorar no meio da noite e pela manhã finalmente rola o casamento. E a gente descobre quem é o Mike. E depois do casamento, o Vance fala pro Hardin que precisa muito ter uma conversa séria com ele e que tá esperando ele num bar no fim da rua. A Tessa então vai falar com a Kimberly e o Hardin vai falar com o Vance. E esse filme aqui termina com a Kimberly e o Vance dizendo pra Tessa que o Hardin, na verdade, é filho do Vance. Depois a Tessa e o Hardin se encontram e começam a se beijar, porque é isso que tu faz quando tu descobre que o teu chefe é, na verdade, teu sogro. Porque pelo menos assim, tu sabe que tu vai subir de cargo. E pô, sinceramente, eu odiei esse terceiro filme. O After tem um problema que eu já reparei há muito tempo, só que parece que tá piorando. Tipo, as cenas duram 1 minuto e meio e dá pra resumir tudo em 2 linhas. É sério, tipo assim, o casamento dura 1 minuto. Tudo dura 1 minuto aqui. Tu tá ligado
quando tu pega um roteiro que tá escrito tudo que tem que ser gravado, tipo, cena 42, Tessa pergunta pro Hardin por que ele não falou sobre o casamento. E aí a cena é desenvolvida, né? Ela dura um pouquinho mais. Tipo, os atores têm mais falas, tem mais atuação, mas aqui parece que literalmente o cara pega a cena e diz, pô, chega pra ele e fala, por que tu não me contou isso aqui? E o cara fala, ah, não deu. Pronto, final de cena. O filme é um bocado de cena de 1 minuto, tudo junta. Parece que nada pode ser aprofundado aqui. Por favor, After, me explica. É crime ter mais de 4 falas, cara. Todo mundo só fala uma coisa, sempre. Mas enfim, a gente chegou no final dessa montanha-russa emocional, que é After 3, e é impressionante como essa saga consegue se superar. Quando a gente fala de confusão, After é o primeiro filme. As cenas aqui duram um piscar de olhos, o casal protagonista fica o tempo todo disputando pra ver quem faz mais merda, e se tem alguma coisa que continua aqui, é o ciclo interminável de brigas. Os caras brigam, se reconciliam, e aí vira aqueles momentos que eu não posso descrever por aqui. E After 3, em essência, é um compilado de decisão ruim, tanto dos personagens quanto da produção. O quarto filme começa exatamente da onde parou o outro, com o Hardin descobrindo que ele é filho do chefe da Tessa, vulgo o cara que tava pegando a mãe dele noite passada, um dia antes do casamento dela. Ou coisa boa, ou coisa leve. O Vance vai falar com o Hardin, que tá enchendo a cara, então ele tenta explicar o que tá acontecendo. Ele fala que ele era o melhor amigo do Ken, o pai do Hardin, mas quando o Ken foi fazer faculdade, ele se afastou muito da mãe do Hardin, ele ficou muito distante, e daí ele foi lá e fez o papel dele de melhor amigo, e pegou a mulher do cara. Amigo, perdão, faça o que quiser, mas eu te confesso, eu peguei tua mulher. Ainda bem que eu não sou teu amigo. Já pensou numa merda dessa? Sai pra lá, pô. A Tessa então vai atrás do Hardin, que foi embora do casamento, e ele tá pensando o quanto o pai dele não gostava dele. E agora ele sabe que o pai dele não gostava tanto dele porque ele desconfiava que o Hardin era filho do Vance. A Tessa encontra o Hardin, que tá bebendo na frente da casa da mãe dele. Então ela fala, Bora, Hardin, vai embora, chega de drama. e aí ele fala isso aqui. Ou você bebe comigo ou vai embora. E o engraçado é que ela realmente pede um Uber pra ir embora, porque ele deu uma opção. Ele falou, pô, ou tu bebe ou tu vai embora. Ela não queria beber, então ela tava indo embora. Mas daí, como o Hardin é doente, ele fica mordido com isso, entra na casa da mãe dele, começa a tacar bebida no chão, então ele fala que ele vai tacar fogo na casa. Sim, ele vai tacar fogo na casa da mãe dele. Gênio! Pô, eu sei que o momento não é muito bom, tá tudo escroto, teu pai não é teu pai muda de ator toda hora, o teu irmão também fica mudando, mas tacar fogo na casa da tua mãe vai ajudar em quê? Uma vez eu quebrei uma jarra de açaí na casa da minha mãe e ela ficou com raiva de mim por um tempão. Imagina se eu tivesse tacado fogo na casa dela, ela ia tacar fogo em mim também. E nessa brincadeira, o novo pai do Hardin, que é o Vance, né, aparece e fala, pô, tacar fogo na casa não vai mudar em nada, porque tacar fogo numa casa nunca é solução pra porra nenhuma. E o Hardin meio que cai na real e sai fugido de lá, enquanto o Vance fica e assume a culpa toda. A Tessa, obviamente, vai atrás do Hardin porque ela não tem amor próprio, ou talvez porque ela queria muito dirigir esse carrão aqui, cara, que é do carro bonito. Se eu fosse a Tessa, eu abandonava o Hardin, pegava esse carro e ia embora pra casa. O Hardin fala pra Tessa encostar o carro e diz pra ela que ele prefere ficar lá por um tempo, porque ele é doido, ele vive colocando ela em problema, e pô, atitude legal dele, porque realmente ele é louco, coloca ela em problema o tempo todo, então ele tem que tirar um tempo pra pensar na vida dele, até porque ele acabou de tacar fogo numa casa. Vai saber que merda que ele vai fazer depois. Mas então a Tessa, que não quer nem saber disso aí, tenta resolver a situação do único jeito que ela consegue. Tessa. Claro, né? É isso que vai resolver, porque ela é a única coisa que pode acalmar ele quando ele explode. Vai descartar a Tessa, vai tomar juízo. Ele volta pra casa do Vance, então a Tessa vai falar com a Kimberly pra poder receber um conselho legal. E ela escuta isso aqui. Ouvir os seus problemas me deixa um pouquinho melhor em relação aos meus. Que merda. E nessa brincadeira, o Hardin deixa a passagem da Tessa pra ela poder ir embora, e ele vai encontrar uma galera maluca lá, porque ele é das ruas, ele é moleque doido. Então a Tessa, vendo que ele só faz mal pra ela, e que ele tem atitudes completamente fora do normal, decide pegar a passagem, voltar pra casa, volta a falar com a sua mãe, retoma sua vida, vai trabalhar, vai estudar, porque ela sabe que esse relacionamento aqui tá afundando ela, e ela não pode mais viver assim. Mentira, pô. Ela vai embora atrás do Hardin. Eu vou atrás dele. Os amigos do Hardin dão uma festa no meio do dia, porque eles têm uma rede de vadios, que é só ligar que os caras aparecem a qualquer hora do dia. Então a Tessa liga pro Hardin, um amigo dele atende e passa no endereço da festa. E a Tessa chega lá e vê que o Hardin tá malucão e ele tá com uma garota também. E ela diz isso aqui. Eu tô te dando uma chance de ficar comigo. Se eu for embora agora sem você, acabou. A Tessa é maluca, mano. Será que ela não tá vendo que o cara tá se agarrando com outra mina? Por que ela tá cogitando a mínima possibilidade de ficar com ele ainda? Enfim, o Hardin puxa ela pelo braço e ele fala basicamente, Tessa,
Tessa, tu é maluca. Por que tu tá indo atrás de mim, sendo que eu faço besteira o tempo todo? Então, finalmente, a Tessa decide ir embora. E o Hardin fica deprê na festa dele. E a Tessa volta pra casa deles, porque eles ainda moram aqui. Porque, se eu bem me lembro, essa casa não é do Hardin. É uma casa que ele tava tomando conta pra uma professora que viajou e ela ia voltar depois, mas ela nunca mais voltou e eles ficaram com a casa. Agora é deles. Ela volta pra casa, ela pensa no Hardin, ela imagina ele desaparecendo com o estalo do Thanos e continua na deprê. Até porque, quando ela tá lá, vendo como é que a casa tá, né? Ela encontra com o pai dela, que acabou de falecer por causa de uso de drogas. Sim, o cara entrou na trama só pra voltar pra vida da Tessa e morrer. Essa foi a função dele. O Lando, então, começa a ligar pro Hardin e eu não sei por que diabos ele não manda uma mensagem pro cara. Porque ele podia só mandar uma mensagem falando, pô, olha, aconteceu um negócio chato aqui, pô. E na verdade, eu não sei nem por que ele tá ligando pro Hardin. Não é como se ele fosse ajudar em alguma coisa, mas é isso. Ele fica ligando, até que um dia uma mina atende, ela passa o telefone pro Hardin e ele fica sabendo o que aconteceu. E daí, ele pede pra falar com a Tessa e como o Lando é o pior amigo do mundo, ele coloca o celular no ouvido da Tessa. Mas ela não quer falar. Então, de novo, a gente vai pra aquele ciclo vicioso. Porque o Hardin, percebendo que a Tessa não quer falar com ele, agora ele quer falar com ela. Sim, eu sei que ainda agora ele não queria falar com ela, mas assim, o Hardin, ele não quer falar com a Tessa, mas ele quer que ela queira falar com ele. Se ela não quiser falar com ele, automaticamente ele quer falar com ela. Porque o papel dela é ficar sofrendo e correndo atrás dele, mesmo depois da morte do pai. É isso que ele quer. E é muito maluco como a cabeça da Tessa virou um omelete. Porque mesmo depois do pai dela morrer, ela continua lembrando do Hardin. E talvez eu esteja sendo injusto aqui, porque o pai dela abandonou ela. Então acho que ela não tem muita coisa pra se lembrar dele. Mas mesmo assim, pensar no Hardin nessa hora não dá. E falando do diabo, ele pega um voo e ele vai perturbar a Tessa pessoalmente. O Landon até tenta impedir. Mas assim, cara, esse Landon não me engana mais. Esse cara é canalha. Ele é praticamente o vilão do filme. Porque foi ele que ligou pro Hardin. A Tessa foge do Hardin, mas ele continua perturbando a vida dela. E ele fica do lado dela à força. A mãe da Tessa, que mudou a atriz, né? É outra mulher aqui. Ela conversa com o Hardin e o cara fala isso aqui pra ela. Eu quero que saiba que eu tô cagando pra sua opinião. Isso é papo de tapão na cara, mano. Dá um tapa na cara desse moleque. Enfim, a mãe dela fala que ele é otário e que ele trata a Tessa igual uma ameba. Mas aí o Hardin fala que ele ama ela e que ele nunca vai desistir dela. E um parêntese aqui, a gente tem meia hora de filme e ele já desistiu dela. A mãe dela fala que ele não é e que ele não pode ser o homem que ela precisa. Então ele tem que deixar ela sozinha e parar de perturbar. E os dois finalmente decidem parar de tentar ficar juntos. Amém, graças a Deus. E rola o enterro do pai da Tessa, que tá muito lotado pra quem morava na rua. Desculpa. A Tessa sai da casa e acaba se encontrando sem querer com o Hardin. E daí ele manda essa aqui. Eu sinto muito que tenha acontecido uma coisa dessas pra eu perceber o quanto você significa pra mim. Qual é, irmão? O pai da mina morreu. Não fala pra ela que isso aqui foi pra te ensinar a lição de não ser otário, até porque tu nem aprendeu a lição ainda. E quando o pessoal tá indo embora, o Hardin fala pra Tessa que ele vai se mudar com ela, mas ela finalmente diz isso aqui pra ele. Olha, eu não quero mais nada vindo de você. Caralho, cuzão! Nessa noite, a Tessa fala que ela tá pensando em se mudar pra Nova York com o Lando, porque ela precisa de um recomeço. O que eu sou totalmente contra, porque ela tem o melhor estágio do mundo e ela tá com a vida encaminhada. Por que ela vai largar isso pra começar do zero em outra cidade, cara? Isso não faz nem sentido. Enquanto isso, esse filme aqui continua tendo 2 minutos pra cada cena. E a gente tem uma cena que o pai do Hardin descobre que ele tinha que aguentar um moleque sem nem precisar, já que ele nem é filho dele. Em contrapartida, a Tessa descobre que definitivamente ela não pode ter filhos. E guardem essa informação aqui, porque ela é muito importante lá na frente, beleza? Ela não pode ter filhos. O Hardin então vai falar com ela porque ela sumiu o dia inteiro e ele coloca ela pra dormir. E nisso ele passa a noite com ela. E pela manhã, os dois conversam e o Hardin pergunta pra ela se tá tudo bem. E assim, já que ela tava bêbada, na noite passada ela perguntou pro Hardin se ele queria ter filhos. E então o Hardin pergunta pra ela se ela tá grávida. E diz que tá tudo bem se ela tiver, porque seria bom ter filhos com ela. Ela então conta pra ele que ela não pode engravidar. E o cara tem a pior reação que um ser humano poderia ter. Eu não sei o que dizer. Peraí, como assim não sabe? Você nem queria ter filhos mesmo? Eu não queria, mas agora parece que roubaram isso de nós dois. Irmão, qual é? Porque tu não pode ser minimamente um ser humano razoável, cara. Mas tudo bem, porque o Hardin fala que pensou muito nela quando ele tava em Londres, e ela fala pra ele que ele deve ter pensado mesmo enquanto ele tava na festa com outras garotas. E rola isso aqui. Eu aposto que via o meu rosto enquanto transava com aquela garota na festa. Ela tentou me beijar e aí literalmente eu vomitei. Vomitou? Eu vomitei. Sinceramente, às vezes a Tessa merece tudo de ruim que acontece com ela. A família do Lando, que também é do Hardin, decide dar uma festa pra se despedir do Lando. E tá tudo na mais perfeita paz. Todo mundo tranquilo, todo mundo comendo, todo mundo feliz. Mas é claro, o Hardin vai dar um jeito de estragar tudo daqui a pouco. Porque depois disso tudo, a Tessa conversa com o Hardin e diz que eles precisam dar um tempo. Eles precisam ficar um tempo sem se ver. Porque eles brigam muito, eles brigam mais do que eles se entendem. E sempre que eles fazem as pazes, é por conta de sexo. O que eu considero um bom motivo pra terminar. Mas
assim, se eu fosse ela, eu ia virar pra ele e falar: irmão, tu queimou a casa da tua mãe, vai embora daqui, cara, não quero mais te ver. E nisso, o Hardin prova pra ela que ele realmente tem que ficar longe dela, porque quando ele descobre que ela vai morar com o Landon, ele surta geral, e ele quer até bater no Landon. E depois de toda essa algazarra, ele ainda faz isso aqui. A few moments later. Desculpa, Tessa. E depois disso tudo, a Tessa chega pra ele e fala: irmão, olha, sinceramente, olha o que tu fez aqui, cara. Te falei um bagulho, tentou bater no teu irmão, tu tacou fogo na casa da tua mãe, tá maluco, cara. Mete o pé, vai embora daqui. E ela vai embora pra Nova York com o Landon. E assim, se eu sou o Landon, eu juro pra ti que eu inventava uma desculpa e falava: olha, eu vou morar sozinho, não dá, cara. Não dá, que esse negócio é muito complicado mesmo. Porque é muito melhor ficar distante desses dois. Mas enfim, a Tessa vai pra Nova York, ela fica muito feliz, e do nada aparece o garçom do outro filme, porque agora eles são amigos do peito. Enquanto isso, o Hardin começa a se cuidar, porque ele é alcoólatra. E ele vai na reunião do AA, e lá ele decide ler uma parada pra todo mundo. Que era uma coisa que ele estava escrevendo há muito tempo, mas já eu falo disso. E depois disso, se passam 5 meses, e a gente vê o Landon dizendo que o Hardin vai pra Nova York, e como ele é maluco, ele ofereceu a casa pro Hardin ficar. Eu já falei pra vocês, cara, o Landon é o vilão desse filme. Não tem condição desse cara ser amigo da Tessa. E pra piorar tudo, quando chega a noite, o Landon ainda leva o Hardin pra comer no restaurante que a Tessa trabalha. Isso aí, amigo, tu é um amigão. E tem isso, né? A Tessa agora é garçonete, porque ela largou o emprego dela justamente pra ela ficar longe do Lorde das Trevas Mirim. E aí o Landon faz isso. A Tessa fala que ela vai sair tarde do emprego, lá pra 1 hora da manhã. Então o Hardin, que é viciado em encher o saco dela, decide que ele vai esperar ela pra eles poderem ir juntos pra casa. Já não basta dormir na mesma casa dela, ele vai ter que grudar nela igual o carrapato. No meio da noite, o Hardin começa a ter pesadelos, porque, como a gente aprendeu no filme passado, a Tessa é o remédio que ele precisa, né? Então ela dorme agarradinha com ele, por que não? O Hardin continua buscando a Tessa no trabalho, e aí eles estão de boa. Mas é claro que vai ter merda depois, né? Porque sempre acontece alguma besteira. Os dois estão cozinhando, a Tessa mete o dedo no meio da massa que ele tá fazendo, porque ela é porca. Enfim, eles ficam no maior chamego, mas ainda não rola nada entre eles. Só quem faz alguma coisa aqui é o Landon, porque parece que ele teve a primeira vez dele, depois de 5 meses morando sozinho em Nova York, perto da namorada. Não que seja importante pro filme, mas é uma informação que eles dão aí, então eu tô falando, né? No outro dia, a Tessa volta pro trabalho, e é claro, como ela tá sozinha com o Hardin, acontece aquilo que eu não posso narrar no YouTube. Depois disso, o Hardin fala que ele vai numa reunião e que depois eles se falam. Enquanto a Tessa tá em casa e ela tá arrumando umas coisas, ela acaba achando uma parada. Sabe o que ela acha? Ela acha o livro de After. Porque sim, o Hardin virou escritor e ele escreveu o livro de After. E é por isso que ele tá numa reunião em Nova York. Segura essa metalinguagem aí. O papo é que os caras querem publicar o livro de After, porque aparentemente ele é o novo Stephen King. Porque não tem como o After ser outra coisa a não ser uma história de terror. E assim, o Hardin é maluco, porque ao invés de mudar os nomes dos personagens, ele chama os personagens do livro dele de Hardin e Tessa. E ele escreve tudo, coisas que nem a Tessa sabia. E sim, é sobre eles, é sobre toda a história estranha, bizarra e angustiante que eles têm. E a Tessa lê isso e não tem condição, né? Não é possível que ele escreveu que ele tacou fogo na casa da mãe dele e que vão publicar isso. A Tessa fica maluca com isso e decide ir embora. E agora o mundo todo vai ler coisas sobre mim. Peraí, Tessa, não é como se o After fosse virar um filme, né? O Hardin fala que ele nunca quis publicar o livro, só que uma vez ele leu na terapia e uma coisa leva a outra. Como, cara? De coração, como é que tu lê um livro na terapia, de grupo no AA, e depois tu ganha um contrato pra publicar a parada? Eu só consigo acreditar nisso se tu me falar que o dono da editora também fazia terapia contigo. Só se for assim. O Hardin continua tentando defender a ideia de que explanar tudo que eles viveram pra todo mundo ler, sem nem perguntar pra Tessa, era uma boa ideia, e ele mete essa aqui. Uma história sobre perdão e amor incondicional. Dito isso, eu fico com a visão da Tessa sobre tudo isso. Ninguém quer ler essa merda doentia. E depois da Tessa ir embora, o Hardin, que é um gênio da literatura, acaba sendo refém da própria genialidade dele e acaba publicando o livro. Ele ganha muito dinheiro e é isso. O Hardin virou um escritor famoso e a Tessa agora tem a vida dela exposta pra meio mundo, porque todo mundo leu After. O cara praticamente inventou a literatura 2 e essa aqui é a parada mais famosa do mundo. E no fim do filme a gente tem uma cena de 1 minuto onde mostra a Tessa junto com aquele garçom lá, só pra mostrar que eles são amigos de verdade. E sinceramente, dane-se esse cara aqui. O Hardin continua dando entrevista e nessa tarde ele vai ter uma tarde de autógrafos, que é de tarde, né? Então, enfim. E a Tessa vai na livraria pra ver o Hardin, pra olhar pra cara desse palhação mais uma vez. E é exatamente assim que termina o 4º filme da saga, mostrando pra gente que mesmo que tu seja um vadio e nunca se esforce pra nada, tu pode sim, do nada, virar um escritor famoso pra cacete. É só tu pegar e explorar a tua história doentia com a tua namorada. Não precisa de talento nem de esforço, confia.
Esse filme aqui começa logo com um casamento. Sim, com um casamento. E a gente tem a voz do Hardin citando um trecho da Bíblia, o Coríntios, capítulo 13, versículo 14. O trecho que é citado em boa parte dos casamentos. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seu interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Irmão, de tudo que é citado aqui nesse trecho, a única coisa que dá pra atribuir pro amor desses dois é a parte que diz tudo sofre, porque de resto não tem condição. A gente vê o Hardin triste porque ele fez besteira no passado, porque vocês estão ligados, né? Ele escreveu toda a intimidade dele num livro e publicou a Literatura 2, e ele nem mudou a porcaria dos nomes. Então, o Hardin se encontra com uma mulher, que é da editora, e ela fala que ela precisa de pelo menos um rascunho do próximo livro, porque eles têm que surfar na onda do After 1, senão todo mundo vai esquecer ele. E detalhe, ela deu pra ele $250 mil de adiantamento pra ele escrever um rascunho do próximo livro dele. E ele não escreveu nada. O cara é um vadio completo. Pelo amor de Deus, mano. $250 mil, eu te escrevo 250 mil livros. Não é possível, cara. E claro, ele começa a beber, porque ele tem muita coisa na cabeça. E a mina da editora fica porre junto com ele. E ela se encontra com uma amiga, todo mundo fica doidão. O Hardin fica pensando na Tessa, todo mundo fica felizando. Porque é isso, né? Se tu quer fechar uma parceria lá com a editora, tu tem que se agarrar com o cara, né? É isso que uma editora faz. Encaminha o pessoal pra ficar se agarrando na festa. Ele leva as duas pra casa e todo mundo acaba dormindo. E quando ele acorda, ele ouve isso aqui. Fica totalmente perdido sem essa Tessa. Só que eu acho que ele nunca vai reconquistar ela. É exatamente isso que acontece quando tu expõe tua vida privada pra meio mundo. Eles comentam sobre, né? Quem diria? O Hardin deixa as mulheres na casa dele, porque sim, e ele vai se encontrar com os pais dele, o Vance e a Trish, que começa a perguntar pra ele por que ele tá demorando pra escrever a segunda obra de arte dele. E ele fala que ele não consegue escrever porque a Tessa não tá mais do lado dele. E ele começa com toda aquela ladainha que vocês estão ligados. A mãe do Hardin fala pra ele que ele pode passar um tempo em outro lugar pra tentar esquecer um pouco o passado. Então ela fala também que ela se encontrou com uma garota chamada Natalie, que é uma pessoa do passado do Hardin. E sem mais nem menos, o Hardin decide que ele vai pra Portugal, que é justamente onde a Natalie mora. Por que não, né? Ele vai simplesmente perseguir uma outra pessoa diferente aqui pra variar. E no meio da viagem, ele sonha que ele tá se agarrando com a aeromoça porque, sei lá, né? Eles tinham que meter uma cena de sacanagem no filme, e como ele tá sozinho o filme inteiro, ou ele se agarrava com a aeromoça ou ele ficava batendo bronha. Então, optaram por isso. Chegando em Portugal, ele vai direto pra loja que a Natalie trabalha. Então ela fica com cara de poucos amigos e manda ele embora na hora, porque ele fez um mal tremendo pra ela. Só que assim, com ela, o buraco é mais embaixo. Porque se vocês acham que ele já fez besteira, a gente vai descobrir mais uma peripécia do vagabundinho do Hardin. 5 anos antes, ele tava com os amigos dele, apostando, jogando, bebendo. E no dia que ele conheceu a Natalie, todo mundo ficou meio, nossa, ela é muito gata, cara. E um deles falou, ninguém aqui consegue pegar ela. Então é claro, né, que o Hardin, que é comelão, falou, não, eu consigo pegar ela. Aposta que eu consigo pegar ela. E um dos caras chegou e falou, pega ela e prova que tu pegou ela, então. Daí esse desgraçado, ele consegue ficar com a Natalie, nem mostra como, mas ele consegue ficar com ela. E no dia que eles foram transar, ele pediu pra filmar, pra ele poder guardar pra ele depois, que ia ser muito legal, muito romântico. E aí vocês somam, né? 1 mais 1 é 2. E é claro que esse vídeo vazou e estragou a vida da mina. E daí esse animal aparece 5 anos depois, atrás dela, em Portugal. E como essa mina aqui é uma santa, tem um coração imenso, ela ainda se encontra com o Hardin pra conversar, o que pra mim é inconcebível. Porque assim, essa mina, ela ia fazer faculdade, mas ela não conseguiu fazer, porque o vídeo dela vazou, e ela acabou não conseguindo por causa de toda a polêmica. E ela não conseguiu nem empréstimo estudantil. E ela teve que se mudar pra Portugal, porque era um lugar que ninguém tinha visto a porcaria do vídeo que o Hardin fez. Enquanto isso, o Hardin ganhou $250 mil pra escrever as maiores atrocidades que ele fez com a Tessa. E é isso, né? O mundo é realmente injusto. Até o mundo de After. Me desculpa. Eu sinto muito. Ah, que bom que tu sente muito, cara. Ainda bem, não sabia. Melhorou tudo aqui. Ele diz que ele tá tentando ser uma pessoa melhor. E a Natalie convida ele pra comer alguma coisa pra eles poderem conversar. E ela fala que ela tá vendo que ele tá tentando ser uma pessoa melhor. O que não faz nenhum sentido. Porque a Natalie fala depois que ela leu o livro de After. E, pô, tá escrito lá claramente que ele não tá tentando ser uma pessoa melhor. Ele até piorou. Mas enfim, o Hardin continua lembrando de tudo que ele fez. E ele fica se sentindo uma vítima. Porque, segundo ele só fez o vídeo pra mostrar pro cara que ele pegou ela, pô. Ele jamais poderia imaginar que esse vídeo ia vazar e estragar a vida da Natalie. É, Hardin, de boa, daqui a pouco tu vai falar que não, eu só joguei álcool no chão e joguei um fogo em cima, cara. Eu jamais poderia imaginar que ia pegar fogo o bagulho. É sério, eu fico maluco com esse filme aqui e com toda a situação que rola. Pelo amor de Deus, cara. Você espalhou por aí um vídeo íntimo, porra! O que deu em você, cara? Irmão, tu é doente, como assim? E o pior de tudo é que agora ele sonha com isso e tem pesadelos com essa parada. 5 anos depois, sendo que a vida da mina virou uma merda e ele tava na tranquilidade perturbando a Tessa. Ele se encontra com a Natalie e encontra
também umas amigas dela. E daí aparece um cara chamado Sebastian, que a princípio não gosta muito do Hardin. Mas o que importa pra gente aqui é que a Natalie fala que ele é escritor. Fala pra todo mundo, pô, ele é escritor, ele escreveu After. E as minas falam isso aqui. Ouvi dizer que vão fazer um filme. O Harry Styles devia fazer o seu papel. O tanto que o Harry Styles deve odiar essa franquia não tá escrito, bicho. Como o Sebastian aqui odeia o Hardin, ele vira pro Hardin e pergunta, tu já saltou de um penhasco? E como o Hardin não tem nada na cabeça, sem nem pestanejar, ele fala, pô, bora saltar então. Daí ele vai e salta do penhasco. E dá tudo certo pra ele, porque vaso ruim não quebra, e ele fica lá pensando na Tessa, como sempre. O Hardin então vai pra casa e ele começa a pensar no que ele tá vivendo com a Natalie. E não se enganem, é claro que ele vai escrever um livro sobre isso. Ele vai escrever um livro contando tudo que ele fez com a Natalie, porque ele não tem discernimento, cara. E nem ela, né? Porque ela continua se encontrando com ele e tratando ele bem. Essa mina aqui é uma santa, ou ela é muito dissimulada. Não é possível, cara. O Hardin conta pra ela que a Tessa não tá mais falando com ele, desde quando ela soube do livro. E a Natalie fica atribulada com a burrice do Hardin, porque ela não consegue acreditar que o Hardin compartilharia algo tão íntimo com o mundo. Sério, logo tu. O Hardin sai com a Natalie pra praia, e o Sebastian então vai encarar o Hardin, e diz que sabe tudo que ele fez com ela. E depois disso, o Hardin vai beber, e a Natalie vai conversar com ele, e fala pra ele que ele não pode ficar se culpando, porque quem postou o vídeo foi o James. E não dá, cara, não tem condição. Eu fico maluco com isso aqui, cara. O Hardin gravou o vídeo. O James é otário, beleza, ele compartilhou o bagulho, mas o Hardin mandou o vídeo pro cara. Isso é culpa do Hardin, cara. O Hardin não é vítima de porra nenhuma, bicho, não é possível. Mas ainda bem que o Sebastian e os amigos dele merendam o Hardin na porrada, porque, bora ser sincero, ele merece. Eu só não sei por que ele foi preso, tipo, ele que apanhou. Por que ele foi preso? Mas tudo bem, ele merece, então tudo certo. O Vance aparece na prisão e vai soltar o Hardin, porque ele tem muita grana e pode fazer o que ele quiser. E é muito engraçado que o pai dele olha pra ele e fala isso aqui. É patético. Eu concordo. E o pai dele diz basicamente que ele tem que tomar jeito na vida. Fala pra ele parar de fazer merda. E que ele tem que começar a encarar a vida e fazer o que tem que ser feito. Porque só de tu fazer as coisas já é um sucesso. O que é um bom conselho, de verdade. Sem zoeira, pô. É um bom conselho. A única coisa que eu acho disso aqui é que numa situação de verdade, as coisas não iam dar certo tão rápido assim. Porque o Hardin simplesmente tomou jeito porque falaram pra ele, ó, toma jeito. Tem 5 filmes, ninguém fala pro cara tomar jeito. Aí o pai dele falou, toma jeito. E ele tomou jeito, cara. Ele vê que o Leandro vai se casar, ele para de beber, ele começa a escrever o livro dele. E em um passe de mágica, toda a vida dele muda. A Natalie então aparece pra ver se ele tá bem. E assim, ela quase beija ele. Porque é isso, todo mundo aqui tem que ter as piores decisões do mundo. Seria muito idiota voltar a namorar com um cara que vazou teu vídeo, mas a Natalie tá, coitada, tá louca aqui. Mas o Hardin é o decente da vez e ele não ficou com ela. Ele volta a escrever, e eu tinha esquecido aqui que ele tava escrevendo sobre tudo que ele tá vivendo com a Natalie. Sério, ele sai com ela, depois ele volta pra casa e escreve. O cara é muito estranho, definitivamente estranho. E no dia que ele vai embora, ele decide dar pra ela uma cópia do livro que ele tá escrevendo. E ele avisa, pô, tô escrevendo um livro sobre a gente. E como todo mundo aqui parece meio doente, ela adora o livro, ela acha maravilhoso. Ela acha muito foda que ele escreveu toda a merda que ele fez com ela. Mas pelo menos ele vai e dá uma casa pra ela. Uma casa que é muito cara e que ela queria muito. E como ele é podre de rico, ele consegue comprar pra ela. E assim, vocês lembram do casamento no início do filme? Então, o casamento na verdade era do Landon, ainda bem. O casamento se desenrola e o Landon continua sendo um péssimo amigo, porque ele fala pro Hardin falar com a Tessa. Porque, sei lá, eu acho que ele não quer casar e tá esperando que o Hardin estrague o casamento. Mas o fato é que o casamento acontece. Todo mundo fica feliz pelo Landon e pela menina aqui que tá casando com ele, que obviamente eu não lembro o nome. Nora, o nome dela é Nora. A Kimberly fala pro Hardin que a Tessa tá solteira e que ele pode perturbar ela, porque aparentemente ninguém aqui gosta da Tessa. Tipo, faz 2 anos que eles não se falam, mas todo mundo continua tentando empurrar ela pro sofrimento. Os dois acabam dançando juntos e depois disso, o Hardin pega o microfone pra fazer um discurso. E é claro, ao invés de pegar o microfone e falar, irmão, eu gosto muito de vocês, parabéns, felicidades. Não, ele começa a falar o quanto ele tá triste porque ele não tá junto da Tessa, porque ele perdeu o amor da vida dele, blá 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 blá. Irmão, eu juro, se eu estivesse casando e o padrinho começasse a falar que ele tá triste porque a mina que tá lá não tá mais com ele, eu pegava o microfone e enfiava na bunda dele. Irmão, cala a boca, para de estragar a festa, pô. Vai fazer terapia, pega o teu dinheiro que tu tem aí, faz uma terapia, para de perturbar. O cara não respeita o casamento do irmão dele, mano. O cara não mudou nada. E é claro que ouvindo isso, a Tessa fica muito sentida, até porque ele vive falando dela, ele fala dela o tempo todo, ele tem um livro sobre ela, o cara perturba a vida dela. Mas quem é que diga, né? A Tessa então fica de frente com o Hardin e eles começam a se agarrar, e eu juro pra vocês que é assim que o filme termina. Os dois transam nos fundos do casamento do Landon, porque isso é maravilhoso, isso é muito sensato, isso é muito lindo. E pra piorar, ele pede ela em casamento. E é claro que ela aceita, né? E depois disso, se passa algum tempo, o Hardin continua escrevendo sequências de After, e agora ele e a Tessa têm filhos, mesmo a Tessa não podendo ter filhos. Mas quem é que liga pra continuidade de filme aqui, né? Dane-se. E é assim que termina After. E o que a gente aprendeu
no meio disso tudo, sejam igual ao Sebastian. Batam em qualquer cara que pareça com o Hardin. E se você tiver um irmão igual o Hardin, não façam como o Lando. Não convide ele pro casamento, porque ele vai acabar tacando fogo na festa. Sério, eu não superei que esse cara tacou fogo na casa da mãe dele. Pra mim não dá. Eu me despeço por aqui. Se tu gostou do vídeo, deixa um like. Se tu gostou do filme, faz terapia. E eu deixo aqui pra vocês Crepúsculo, 50 Tons de Cinza. É só escolher e tentar se entreter um pouco com essa história bizarra. Mas no fim, eu acho que nada vence After. Tamo junto, valeu e falou.